as perspectivas da Previdência Social. É o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco o professor Guilherme Delgado, economista, funcionário aposentado do IPEA e também um especialista nessa área de Previdência Social. Participa da entrevista do jornalista Davi Meric. Professor, muitos países estão criando dificuldades para o pagamento de pensões. E sempre criaram tradicionalmente para o pagamento de pensões. Então, querem saber a idade da viúva, o tempo de casamento, a existência, se tem dependentes menores ou se não tem, se o cônjuge já dispõe de uma outra fonte de renda antes de se conceder a pensão. Não basta a pessoa morrer e estar garantida a pensão, como parece que funciona o sistema brasileiro. Quer dizer, o Brasil vai ter que chegar junto com esses países, vai ter que acabar fazendo também certos limites para o pagamento de pensões ou não precisa disso? Olha, pergunta importante. Veja bem, a pensão, voltando à primeira pergunta, a pensão é um benefício previdenciário para socorrer uma situação que é definida como de risco incapacitante ao trabalho e ao rendimento familiar. Seria a viuvez. A viuvez numa sociedade em que só o homem trabalha, ou majoritariamente é o homem que trabalha, gera uma perda de capacidade econômica porque gera uma subtração importante da renda familiar. O que é verdade em parte da sociedade. Agora, com as mudanças que o mercado de trabalho experimenta, que a própria condição de viuvez e de inserção dos dois sexos no mercado apresenta, o motivo viuvez como requerente ou como justificador de uma pensão de 100% do benefício passa a ser questionado. Né? Não o motivo viuvez como motivo requerente de uma parcela da renda daquela pessoa que faleceu. Né? Portanto, a discussão que se coloca hoje é se a viuvez, a discussão do meu ponto de vista tem sentido, porque ignorar a viuvez completamente como motivo previdenciário não faz sentido. Mas apenas a sua relação com a substituição da renda do falecido. Me parece que não se justifica em todos os casos que a pensão seja 100% do valor do benefício. O senhor está querendo dizer o seguinte, vamos pegar um casal. A mulher ganha R$3.000, o marido ganha R$3.000. Aí o marido morreu, hoje ela recebe os R$3.000 do marido, tá certo? O senhor está discutindo que se ela tem essa renda de R$3.000, o marido morreu, ela não precisa necessariamente, numa discussão desse tipo, pegar os 3 mil, pegar parte desses 3 mil, seria isso? É isso. Porque, em boa parte, digamos assim, a situação de viuvez vai construir no mercado de trabalho processos substitutivos de renda do casal. Agora, isso está agendado, professor, na discussão da reforma, de possíveis reformas? Isso na realidade, nem precisa de reforma previdenciária. Mudança pontual resolve. Isso é mudança pontual, porque isso não está em regra constitucional. Isso é lei ordinária. O que é regra constitucional é que a pensão é benefício previdenciário. Agora, se a pensão é de 100%, é de 70%, de 80%, de 50%, o valor que seja em função dos critérios, número de filhos, pobreza, etc., isso é uma coisa a se discutir em regra infraconstitucional. Portanto, não tem a dimensão e não tem o caráter, muitas vezes, que de forma até com menosprezo, um certo pensamento conservador coloca, no sentido de dizer que os idosos estão procurando viúvas jovens e aí tolerando a previdência, como se fosse um comportamento utilitário dos idosos para gerar uma pensão. Pode procurar pessoas jovens, não tem nenhum... Mas não por motivo previdenciário. Não tem razões. Né? Então, na realidade, essa discussão há pensões oportunistas, não há... E, do ponto de vista pontual, pode haver. Mas é residual no sistema. É residual no sistema. E a pensão de 100% não é uma regra constitucional, é uma regra infraconstitucional.
pode ser discutida e pode ser objeto de uma mudança pontual. Não precisa de reforma da Previdência para isso. Agora, professor, o senhor tocou aí numa questão que foi da renúncia fiscal, né, para efeito previdenciário. Segundo alguns analistas, a Previdência Social deixa de arrecadar 17 bilhões de reais por ano por causa das renúncias fiscais concedidas pelo governo. Como é que o senhor vê a possibilidade de se mexer nesse sistema de renúncia fiscal, que o senhor mesmo citou algumas aí, como os filantrópicos e coisas desse tipo? Pois é, esse sistema de renúncias fiscais na Previdência Social, ele precisaria ficar muito transparente, muito explícito. Aí sim, separar as contas do que é previdenciário do que não é previdenciário. Por exemplo, subvenções às entidades filantrópicas, que são oferecidas pela Conselho Nacional de Assistência Social e que geram ônus, isso precisa ser muito claro, por que está sendo feito e como é que isso vai ser, digamos assim, compensado. Agora, comparado com outros países, esse volume de 17 bilhões ano é uma coisa grande, né? É grande. É grande. É grande. Eu acho que, eu tenho a impressão que 17 está um pouco até subestimado. Né? Porque se você considerar que o sistema microempresa tudo de subvenções, né, a microempresa ela paga uma alíquota bem aquém do valor do chamado equilíbrio atuarial. Né? Portanto, o microprodutor individual também paga uma alíquota aquém. Então, se você somar as diferentes renúncias fiscais previdenciárias e não previdenciárias, mas que afetam a Previdência, você tem um valor grande, parecido com déficit até. Com o chamado déficit. O senhor já falou que são coisas separadas, a Previdência do INSS, servidores públicos e a complementar. Mas a complementar tem uma dimensão, algumas projeções dão conta de que em 2001 o sistema de Previdência complementar terá atingido um patrimônio de R$1 trilhão, o equivalente a 40% do PIB, do Produto Interno Bruto. Como o senhor analisa o funcionamento dessa Previdência complementar no Brasil? Ela é apenas um sistema de poupança ou pode ser visto também potencialmente como um sistema previdenciário capaz de, no futuro, cobrir auxílio-doenças e coisas desse tipo? 2021, o ano, né, da projeção. Bom, Previdência complementar é chamada Previdência privada. O princípio básico da Previdência complementar é que ela é uma previdência de contribuição definida e benefício não definido. Não definido? Não definido. Então você capitaliza o seu fundo. O fundo vai ser aplicado financeiramente. O que der da aplicação financeira você recebe no seu tempo de sobrevida, etc. Né? Então, na verdade, isso foi até apresentado meio miticamente como uma solução, modelito chileno, etc. Quando veio a crise asiática... Um monte de banco quebrou, né? Quebrou, foi embora, virou pó. As pessoas passaram 20 e poucos anos contribuindo para aquele sistema, de repente vem uma crise macroeconômica global, a capitalização passa a ser negativa e o fundo capitalizado vira pó. Então, esse é um problema no sistema de capitalização, porque você não tem nenhuma garantia de benefício. O benefício é o que o sistema capitalizar no tempo. Né? Agora, nós temos uma discussão aqui, que é a introdução da Previdência Complementar de caráter privado para o regime público. Tem um projeto. O problema é esse, ou seja, o sujeito contribuiu 11% acima... A ideia é igualar com o sistema privado do INSS e o resto ir para complementar. Isso vai complementar. O problema é que quem contribui para a Previdência Complementar e que tem uma expectativa de algum salário de contribuição na cabeça, pode nem ser o atual, mas algum salário que ele contribuiu, não tem garantia nenhuma nesse sistema. E se esse complementar for público, for, por exemplo, do governo? Né? Ele não daria uma garantia maior do que no sistema de mercado, de banco privado? Sim, mas veja bem, na Constituição, na emenda 41, está escrito lá que o sistema de previdência complementar dos servidores públicos é de contribuição definida e benefício não definido. Eu acho que é um equívoco, do meu ponto de vista. Por isso é que esse sistema não foi regulamentado até agora. Porque se você não dá nenhuma garantia
de, por exemplo, equilíbrio atuarial. O sujeito contribuiu. Vamos dizer que você fosse garantir em cima da caderneta de poupança. O cara contribui 11% acima de 3.800, que é o teto de INSS. Na cabeça dele, ele capitaliza durante 30, 35 anos, a juros de 6%, e ele espera receber aquilo no tempo de sobrevida que ele tiver. Portanto, isso seria uma previdência complementar com garantia de benefício mínimo. Mas não é essa que está na nossa regra, não. E aí, por eu achar que, na realidade, isso é uma parte do problema e não uma parte da solução. Eu queria que o senhor explicasse melhor essa questão da previdência do setor público. Por exemplo, tem um funcionário público em qualquer área, jurídico, no judiciário, no legislativo, no executivo, ele se aposenta e ele leva para a aposentadoria o seu rendimento integral. E na Previdência Social não é assim. A pessoa trabalha a vida inteira, contribui por 35, 40 anos, e quando ele se aposenta, ele tem um limite que, vamos dizer, de 2.000 e poucos reais, quase 3.000 reais. Quer dizer, como é que o sistema pode fazer esse tratamento mais equânime do trabalhador do setor público com o trabalhador da iniciativa privada? Olha, você colocou uma questão importantíssima. O trabalhador da iniciativa privada ou do regime geral, a aposentadoria dele é feita em cima do salário médio dos últimos 15 anos, geral de 94 para cá. Né? O salário médio, portanto, nunca é o último salário. É mais baixo. Para baixo. Na regra de transição da emenda 41, que estava do serviço público, você garantiu salário integral e reajustes ativo e inativo para os servidores públicos. Só na regra de transição. Significa que você tem que ter aqueles 5 critérios cumpridos, né? 20 anos no setor público, 10 anos no cargo, 60 anos de idade, 35 de contribuição, 30 anos de homem, etc. E ser um servidor antigo, por suposto. Os servidores novos e que não cumprem essa regra de transição vão para a regra do regime geral, que é benefício médio. Né? Dos últimos 15 anos também? Exatamente. E quando se regulamentar a previdência complementar, eles vão para a previdência complementar, com essa indefinição do benefício futuro. Portanto, na minha opinião, essa regra ela veio criar um complicador, porque ao não garantir nenhum benefício conhecido, você, acima do limite de 3.860, que é o limite do RGPS, você não tem clareza sobre o que vai acontecer no futuro. Isso cria uma insegurança. Tá? Então, eu acho que a regulamentação da previdência complementar do servidor público ela vai criar muito mais dificuldade por conta de que ela foi feita numa época, numa ideologia, numa conjuntura em que aparentemente previdência privada era a solução. E a saída do governo das garantias também, né? Só que na prática isso não funciona assim. E quando você vai discutir objetivamente, as categorias não aceitam. Porque previdência pública, ela trata de categorias muito diferentes. Trata de Forças Armadas, Polícia, Judiciário, Ministério Público, né? Setores que têm capacidade, vocatividade muito maior do que o número de pessoas que ali comparecem. Então, acho que precisa ter um pouco de cuidado. O senhor falou aí no caso do Chile. O Chile houve uma época que era tido como paradigma. Inclusive os economistas neoclássicos todos eram unânimes em pregar que não, adota o modelo chileno. Tal. O senhor acha que hoje, à luz de hoje, quer dizer, esse modelo chileno mostrou que foi uma falácia? Completa. Ele já era uma falácia há muitos anos atrás, previsível. Mas esse mostrou uma falácia efetiva. Ou seja, é um modelo que, depois de 20 e tantos anos de aplicação compulsória, porque foi feito na base do regime de força, gerou um déficit público tremendo. Por que déficit público? Porque quando você faz a introdução de um regime de capitalização para um regime
regime de repartição para o regime de capitalização, todo o fundo público que era de contribuições de empregados e empregadores passa a ser fundo privado. E a despesa continua pública. Ou seja, se você for criar uma previdência complementar para o servidor público, você vai desviar as contribuições dos trabalhadores e do Estado para um fundo privado que vai capitalizar. Portanto, ele não vai gastar nada. E o Estado continua pagando as aposentadorias. Portanto, você cria um déficit tremendo durante 30 anos. Agora, bom, mas depois resolve porque o futuro é salvador. No futuro vem uma crise econômica radical e esfarela esse fundo previdenciário e vira zero. Aí você tem que aportar novos recursos para botar o pessoal na assistência. É o que aconteceu no Chile. O Chile é o antiparadigma de previdência. Aliás, aquilo não é previdência, aquilo é jogatina financeira. Foi um bom exemplo enquanto o liberalismo estava em moda. Né? O período do Reagan e da Margaret Thatcher estava em moda aí, foi bom. Agora, professor, o senhor fez dois raciocínios que trazem tranquilidade e dois raciocínios que trazem assim, um certo desconforto. Primeiro que o senhor falou, fiquem tranquilos que não tem nenhuma catástrofe aí pela frente, o sistema não vai quebrar, daqui a 10 anos, não fique preocupado que você vai ter sua aposentadoria, então nada de catástrofe. Isso é um raciocínio positivo. O outro raciocínio que o senhor faz, que não dá para separar entre o rural, essa coisa de separar, não sei o quê, não dá para separar também, o senhor acha que tem de manter aperfeiçoado, dar mais clareza, mas sem separar. O senhor levanta a questão das pensões, que por decisão infraconstitucional, o senhor pode alterar um pouco esse limite aí do valor e tal. Aí já começa a preocupar um pouco, porque tem lá na base que está com a perspectiva de futuro aí. Limite de idade, o senhor também acha que talvez a questão do limite mínimo pudesse ser analisado. Muitos países da Europa, como Espanha, França, estão trabalhando a idade de aumentar esse limite mínimo de idade para aposentadores. O senhor acha que essa questão está colocada para o Brasil? Bom, veja, para ser coerente com a ideia da transição demográfica longa, se você está tendo uma longevidade crescente, e em cada década que você está ganhando de sobrevida de 2 a 3 anos, para as pessoas com 60 anos ou mais, que é o que nós temos nos últimos 30 anos, o que nós podemos dizer é o seguinte, é que até 2050 nós temos uma, digamos assim, uma proporção de idosos na população que deve pular dos 10% atuais para os 25%. Significa que até 2050 eu preciso reajustar alguns benefícios que têm muito vínculo com a idade mínima e a idade máxima, de forma a me fazer equiparável à mudança demográfica. Portanto, é aquela regra pro rata tempora que você vai modificando suavemente ao longo de 20 anos. O que significa isso, para a gente ser mais claro? Se hoje você tem nenhuma idade mínima no regime geral, mas tem uma idade mínima no regime público, 60 e 57, provavelmente essa idade mínima do regime público, 60 e 57, ela vai ser cogitada como uma idade mínima para o regime geral. E aí você pode fazer uma regra de transição para caminhar da situação atual para a situação objetiva. Portanto, isso não é nenhuma mudança abrupta e nem é nenhuma fraude do ponto de vista do direito. É uma necessidade de adaptação. Eu não acho que se deva colocar isso como uma espada de Damocles, nem como uma ameaça, mas como um ajustamento de longo prazo do sistema que precisa ser feito. Professor, o nosso tempo está esgotado. E o Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, entre no nosso site www.senado.gov.br/TV. Você também poderá fazer download ou cópia deste e de outros programas da TV Senado. Nós agradecemos a entrevista e as informações que nos foram prestadas pelo pesquisador do setor previdenciário, ex-funcionário do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, economista Guilherme Delgado. Agradecemos também a
a participação do jornalista Davi Emerick. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência. E até o próximo Agenda Econômica. Até lá.